Bom dia para a igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da... Nem colocar ainda aqui, né? O título da mensagem. Mas nós vamos estudar um pouco acerca das profecias. Estudar um pouco acerca do tempo que nós estamos vivendo, acerca também da nossa negligência de alguma forma a respeito da negligência. Vamos estudar alguns versos bastante conhecidos, mas nós vamos parar para nós meditarmos um pouco. O grande perigo da negligência. Será que nós estamos negligenciando em alguma área? Será que nós estamos negligenciando algumas informações? Será que nós estamos negligenciando alguns avisos? O que será que está acontecendo? O que será que aconteceu com o povo de Israel? O que será que aconteceu com o povo de Jerusalém? O que aconteceu com o povo de Jerusalém? Será que está acontecendo com a gente hoje? Mencionei na quarta-feira que quando o Júnior leu o livro Grande Convite, parece que eu nunca tinha lido. A gente tem que voltar a ler de novo e ficar atento. Deus, ele nunca deixou o seu povo sem aviso nenhum. Ele sempre avisou. É quando se nós fôssemos donos de um mercado, para você queimar os estoques, você tem que fazer o quê? Tem que anunciar, todo mundo tem que saber. Então, para a gente fazer uma queima de estoque, tem que avisar, né? Anunciar em rádio, anunciar em carro de som e tudo mais. Todo mundo fica atento. Sem isso, ninguém vai consumir produto nenhum, ok? A mesma coisa é a Bíblia. Vamos estudar algumas coisas hoje aqui cautelosamente para nós entendermos saindo daqui diferente de como nós entramos. Não se preocupe, ok? Vamos orar ao Senhor para nós entrarmos na mensagem. Amém? Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui e permanecermos aqui para nós estudarmos e aprendermos um pouco mais de Ti. Usa-nos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. São essas bênçãos que nós te rogamos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O primeiro texto que nós iremos ler está lá em Amós, um texto conhecido. Amós capítulo 3, verso 7. Eu pedi alguém para ler, então eu mesmo vou ler aqui, viu? Quando vocês abrirem. Amós 3, verso 7. Quando acharem, digam amém. Quando acharem, digam amém. Todos. Amós 3, 7. Amém. Amós 3, 7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Como eu estava falando, Deus ele nunca deixou o seu povo sem aviso nenhum. Sempre usou pessoas para advertir uma, duas, três pessoas ou mais, ou uma nação inteira. Ou seja, quando alguma coisa acontece com uma nação que foi avisada, isso não foi negligência de Deus, isso é negligência de quem ouviu e não mais colocou em prática, não levou em consideração aquilo que Deus falou pela boca dos seus profetas. Vamos avançando. Em 2 Crônicas 20:20, texto conhecido, novamente mais um texto conhecido. 2 Crônicas 20:20. Já achei aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Todos acharam? Amém. Quem for rápido já achou, viu? 2 Crônicas 20:20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Qual é o segredo para ser bem-sucedido? Crer nos seus profetas. Mas o que Josafá fala é: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus. Ele pede para que aquela nação creia em Deus, ele pede para que eles também creiam em Deus e também nos seus profetas, para que seja bem-sucedido. Mas será que o povo deu ouvido? Será que o povo escutou? Será que o povo ouviu? Será que o povo, além de ouvir, será que eles colocaram em prática? Sim ou não? Quais foram os
vezes a gente já leu as páginas desse livro, mas não colocou, não levou em consideração e não colocou em prática o que nós iremos ler. Não a partir de agora, mas a partir de alguns momentos nós iremos ler coisas aqui surpreendentes. Que vai falar assim, poxa, eu já li isso no Grande Conflito, já li no integral, e eu estou lendo isso agora. Para nós não nos demorarmos, a gente vai refletindo em algumas passagens. Lá em Lucas capítulo 21, verso 34 ao 38, Lucas 21, 34 ao 38. Amém? Amém. Lucas 21, 34 ao 38. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que sobrevivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo. Qual o objetivo? A fim de ouvi-lo. Nós encontramos aqui no final do verso 38 um povo interessado em ouvir unicamente a voz de Jesus, unicamente a mensagem de Jesus. Por que estavam vindo ouvir? Porque era uma mensagem que vinha do céu pela boca do Filho do Homem, que estava onde? Aqui no mundo, advertindo as pessoas, curando, libertando, levando cura, levando libertação, advertindo de alguma forma. O que me chama a atenção no verso 37 é que Jesus ensinava todos os dias no templo, mas depois ele ia para o Monte das Oliveiras. Fazer o que no Monte das Oliveiras? Fazer o que? Orar, buscar poder dos mais altos céus, buscar poder para ensinar ao povo que ele sabia que carecia das mensagens urgentes, mensagens que eram essenciais e cruciais para o povo. Hebreus 1, verso 1 a 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2. Olha só que coisa interessante em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 2. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui nesta manhã. Hebreus 1 a 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E agora nós vamos chegar ao texto-chave da mensagem desta manhã. Abram e deixem aberto aí. Mateus capítulo 23. O texto crucial desta manhã, onde nós vamos parar um pouco para nós meditarmos, além do que nós já meditamos um pouco. Mateus 23, 37 ao 39. Amém? Acompanhe comigo. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão, mas até que venham
a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. É uma nota triste. É uma nota triste que nós lemos nos versos 37 até o 39. Jesus está advertindo Jerusalém pelas inúmeras, pelas imensas mensagens que foram enviadas para Jerusalém e para Israel. Jesus, ele sabia o que ia acontecer futuramente em Jerusalém. Um povo que ele amava, um povo a quem ele dedicou toda a sua vida para salvá-lo. Jesus, nesses versos aqui, ele olha para Jerusalém com tristeza. Ele não olha com alegria. Ele olha com tristeza porque ele está enxergando um futuro o qual Israel não conseguia enxergar, o qual Jerusalém não conseguia enxergar. Um povo altamente voltado para si, apesar de estudar as Escrituras, apesar de estar em contato com Jesus, mas estava despercebido de alguma coisa que estava para acontecer, e eram coisas terríveis, acredite se quiser. Coisas terríveis estavam para acontecer em Jerusalém. Mas afinal de contas, o que levou Jerusalém a ter um triste fim? Quais foram as tragédias? O que foi que aconteceu no decorrer da história? Por que foi que eu li aqueles versos anteriores com a igreja? Para nós entendermos que Deus sempre levou a mensagem dele através dos seus profetas, mas o povo negligenciou. E o que é que nós temos de interessante para tirar daqui de dentro? A primeira coisa é que ele amava Jerusalém. A segunda coisa é que ele dedicou a sua vida para Jerusalém. Jerusalém, Israel foi um povo escolhido por ele. Imagina a situação, eu e você sendo um povo escolhido de Deus, mas que infelizmente alguns de nós vamos negligenciar no decorrer da estrada, no decorrer do caminho. Vai haver deslizes, vai haver preguiça, vai haver desleixo. E o mais interessante é quando ele fala assim no verso 38: eis que a casa de vocês ficará deserta. Imagine uma casa deserta, imagine a minha casa deserta, a sua casa deserta, sem a presença do Senhor. O que foi que aconteceu? A casa de Jerusalém, no primeiro tempo, foi bem sucedido, mas o segundo não foi bem sucedido, porque lá não estava a presença de quem? Quem foi que não estava lá presencialmente? Jesus. A casa ficou deserta. Jesus, ele era a peça fundamental de Jerusalém, a pedra principal de Jerusalém, mas essa pedra foi rejeitada pelos seus. Irmãos, nós temos grandes lições para tirar nesta manhã acerca dos que nós vamos ler aqui, com base no 2 Crônicas 20:20, tem tudo a ver com o espírito de profecia. Vamos ao início? As lágrimas de Jesus não eram por si mesmo, muito embora à sua frente se encontrasse o Getsemane. Veja que coisa interessante. A cena da agonia que se aproximava, e o Calvário, e o lugar de sua crucifixão não ficasse distante. O interessante é que as lágrimas dele não eram nem por isso ali, até aquele ponto final ali não era por isso, embora fosse coisas que iam acontecer e que chocava ele. Não eram essas cenas que lançavam sombra sobre ele naquela ocasião de alegria. Ele chorava pelos milhares de condenados aonde, irmãos? Em Jerusalém. Embora à frente dele tivesse cruz, tivesse Getsemane, tivesse tudo, mas ele não estava chorando por isso que estava à frente, mas estava, imagine, chorando por Jerusalém, pelos milhares de condenados que estavam ali em Jerusalém e que seriam condenados. Por quê? Porque não deram ouvidos à advertência dos seus profetas. A mesma coisa não é hoje? É diferente hoje? Não é diferente, não. A gente também negligencia. Vira
vira e mexe, a gente está negligenciando alguma coisa. Eu às vezes negligencio a responder a lição da escola sabatina. Às vezes a gente negligencia ensinar algumas coisas para a nossa filha, para os nossos filhos, por causa do cansaço, por causa do trabalho. A gente negligencia as coisas que são do alto. Se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade escolhida. Observe, se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade, ou seja, eles não foram leais, eles foram desleais, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade escolhida. Mas a história do povo que Deus favoreceu teve um registro de apostasia e rebelião, com o amor maior do que de um pai carinhoso. Deus teve compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Quando apelos e repreensões falharam, o Senhor enviou o melhor presente dos céus, o próprio Filho, a fim de insistir com a cidade impenitente. Vocês conseguem entender? As repreensões dos profetas não foram suficientes, então ele enviou o seu Filho amado para estar junto com o povo, e ainda assim o povo negligenciou. Mas qual foi o registro? Apostasia e rebelião, afastamento, ingratidão. O que é apostasia? Apostar-se na fé também, abandonar os princípios, aquilo que nós aprendemos desde o início, mas por algum motivo escorregou. Jesus viveu como um andarilho sem lar, a fim de ministrar as necessidades das pessoas e as angústias, suplicando que aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas pelos corações obstinados, retornavam em maré mais forte de amor simpático e inexprimível. Mesmo assim, Israel rejeitou seu melhor amigo, o único ajudador, desprezando os apelos de seu amor. Jesus, ele não retrucava. Deu para ver ali que Jesus não retrucava? Observe. As ondas de misericórdia, rebatidas pelos corações obstinados, retornavam em maré mais forte de amor simpático e inexprimível. Quanto mais o povo rejeitava, quanto mais o povo se rebelava, quanto mais o povo se apostatava, mais amor ele tinha pelo povo, mais amor ele tinha pela nação, mais amor ele tinha por Jerusalém, mais amor ele tinha por Israel. Aí eu te pergunto, não é assim com seu filho, não é assim com sua filha, não é assim com a nossa filha? Quanto mais ele se rebela, mais amor você tem? Não, não é isso que eu quero para você. Você não está entendendo que eu não quero isso. Isso não te faz bem. Afastar-se disso não te faz bem. Afastar disso aqui, eu quero que você entenda que vai te levar para o precipício. E é isso que você não está entendendo. Mais amor e compaixão ele tinha. Por isso que o verso começa dizendo: Jerusalém, Jerusalém. É como ele dissesse assim, né? Filhos e filhos que rejeitam seus pais que a ti foram enviados, né? Que te ensinam a cada dia. O tempo de esperança e perdão, isso aqui eu achei interessante. O tempo de esperança e perdão rapidamente se passava. Olha, vamos pegar para a gente aqui hoje. A nossa negligência, o nosso desprezo, a nossa deslealdade está assim também, passando rapidamente e depressa. E aquilo que passa, para você pegar de volta, dá trabalho. Lembra daquele videozinho que a gente, acho que foi, eu coloquei no YouTube, alguém colocou, né? Foi Vado.
do macaco ali com a mão na cumbuca, ele pega, ele insiste em querer entrar, mas ele não quer soltar o que está na boca. Como é que vai sair? A nuvem que vinha se acumulando ao longo de eras de quê? Apostasia e rebelião. Estava prestes a desabar sobre o povo culpado. Os israelitas ridicularizaram, abusaram e rejeitaram o único capaz de salvá-lo do destino que se aproximava. E logo fizeram o quê? Crucificaram. Como o sinal de apostasia e rebelião, levaram eles a fazer isso aí, ó. Crucificar. Tá bom, chega. Está atrapalhando. Isso que ele ensina aí não dá. Como diz a gíria popular, não cola. Ao olhar para Jerusalém, Cristo viu diante de si a ruína de toda uma cidade e nação. Viu o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que, por tanto tempo, fora a morada de Deus. Do mesmo local que Tito e seu exército ocupariam posteriormente, ele olhou pelo vale, pelos átrios sagrados e passarelas cobertas do templo. Com os olhos cheios de lágrimas, ele viu as forças estrangeiras cercando os muros, ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear, a voz de mães e filhos clamando por alimento na cidade sitiada. Viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios e suas torres serem entregues às chamas, transformando-se em um montão de ruínas incandescentes. Jesus viu, o significado de Jerusalém, Jerusalém, é esse aí. O que os olhos carnais não estavam permitindo que os olhos espirituais vissem, Jesus viu. Mas o povo não teve nenhuma coragem de chegar assim: Jesus, por que o Senhor chora por Jerusalém? Por que o Senhor chora por nós? Foram essas cenas que Jesus viu e que o povo não viu. Nós temos advertências após advertência, né? Decreto vem, decreto de morte vem, e vem isso, e vem vindo aquilo, vai acontecer isso, e nós estamos estudando isso aonde? Na lição da escola sabatina. Como diz ali os professores ali da Novo Tempo, é uma teologia que nós fazemos, né, gratuitamente, trimestralmente nós estamos fazendo. Mas está aí. Esse é o quadro que o povo não conseguia ver. Esse era o quadro que o povo não conseguia enxergar. Mas que eles foram advertidos, eles negligenciaram, se apostataram e não quis saber, não. Rejeitou as advertências do Filho do Homem e as advertências impostas pelo céu. Note isso aqui. Cristo viu Jerusalém como... Presta atenção nisso, viu? Cristo viu Jerusalém como símbolo de quê, irmãos? Do mundo endurecido em descrença e rebelião, apressando-se para enfrentar o juízo de Deus. Note isso. Cristo viu Jerusalém, então, tem em sua mente. Jerusalém, na mente de Jesus, representava o que? Um mundo endurecido. E a mesma coisa é hoje, não é diferente. Seu coração se emocionou em piedade pelos aflitos e sofredores da terra. Como desejava conceder alívio a todos. Estava disposto a dar seu último fôlego de vida para colocar a salvação ao seu alcance. A majestade do céu, em lágrimas. Essa cena mostra como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém.
o grande pecado dos judeus. Qual foi? Foi rejeitar a Cristo. Qual é o pecado do mundo? Rejeitar a Cristo. Qual é o pecado das nações e da nação? Rejeitar a Cristo. O fundamento de seu governo no céu e na terra. Milhões de escravos do pecado, condenados à segunda morte, se recusaram a ouvir. Sabe o que foi que eles recusaram a ouvir? Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os profetas que a ti foram enviados. Irmãos, não é diferente conosco hoje não, viu? Não é diferente de forma alguma o que está acontecendo ao nosso redor. Nós, como cristãos e cristãos adventistas do sétimo dia, muitas vezes nós negligenciamos. O fim vem. Tão certo como ele vem, que ele já está mais perto do que nunca. Assim diz lá Romanos capítulo 13, que ele vem e ele está perto. Amém. Que Deus nos ajude, que a gente não venha a negligenciar ou cair nos mesmos enganos que caiu Jerusalém e que caiu Israel. Note que as lágrimas de Jesus não foi em vão. Nós vimos aqui nesta manhã que ele lutou, relutou. Ele amava Jerusalém, amava a Israel, mas Israel infelizmente não deu ouvidos ao Senhor. Irmão, nós precisamos lutar a cada dia, porque eu percebo que muitas coisas têm roubado o nosso tempo de estar com Deus. Tem roubado o nosso tempo de estar com Deus. Tem roubado inúmeras chances de estarmos na presença dele. Às vezes nós mesmos tiramos os nossos filhos da presença de Deus. Sabia disso? Tiramos ele da presença dele quando nós damos algumas coisas a ele, para assistir, ou para ler, ou para ouvir, ou a gente permite também. E aí Jesus continua clamando aos nossos ouvidos: Jaildo, Jaildo, você que mata os profetas que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir você como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você rejeitou. E aí o verso 38 diz para mim assim, Jaildo, a sua casa ficará deserta, né? A sua casa ficará deserta. É fácil a gente notar quando uma casa nossa fica deserta. Às vezes quando você entra em uma casa, seja até a minha, você nota que ali não tem presença nenhuma de Cristo, né? Não tem presença nenhuma. Lucy Cleide leu aqui nesta manhã os dois fundamentos. Já prestaram atenção nos dois fundamentos? Diz que a queda, diz que foi uma ruína. A segunda casa. E os elementos da primeira, que atingem a primeira casa, é o mesmo que atinge a segunda. O primeiro fundamento ali diz que os elementos foi água, tempestade e tudo, mas diz que bateu, mas estava firme, porque fazia tudo que Deus queria. Mas na segunda já tem a gente. O segundo fundamento já é eu, minhas próprias escolhas, meus próprios caminhos, querendo fazer o que eu quero. Aí diz que quando a tempestade vem, que bate, diz que cai, e a queda é ruim, a queda é crucial, e cai de verdade, e o tombo é feio. Medita um pouco ali nos dois fundamentos para você ver o triste fim de uma casa fundamentada em nossos próprios conhecimentos, em nossas próprias escolhas. E fala assim: não, eu faço desse jeito porque vai dar certo, eu estou fazendo assim porque eu sei que vai dar certo. Mentira, não vai dar certo. A Bíblia diz para mim e para você que a queda é feia, mas quando eu tenho Cristo na minha casa, quando eu tenho Cristo no meu coração, quando eu tenho Cristo na minha vida, tenho Ele como a pedra angular, quando eu tenho Ele que comanda a minha vida, as diretrizes da minha vida, a coisa é diferente. A casa ela se mantém firme. Aí vai vir o desemprego, vai vir tudo, mas vai bater, mas vai ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Mas o segundo fundamento, vem os mesmos elementos, não muda nada. A pancada é a mesma, o efeito é o mesmo,
na segunda, e aí cai, não tem jeito. Segundo o que nós vimos nesta manhã, será que eu e você nós estamos preparados? Será que de fato estamos preparados? A gente descobriu nesta manhã que apesar dos pesares, apesar de tudo que Jesus fez, Jerusalém caiu. Jerusalém ficou deserta. Jerusalém ficou sem Jesus e a queda foi feia. A queda foi horrível. Quando é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos parar? Para nós refletirmos, descobrir onde é que nós estamos errando. Será que a gente não está sendo desleais com Deus em alguma coisa? Pega esse PDF que está aí, eu envio para vocês aí. Não é porque eu elaborei ele não, mas pega ele, estuda. Então pega o livro, estuda também e vê ali. Você que tiver vontade e desejo de utilizar ele, utiliza também e tudo mais. E reflete junto com a gente. Porque talvez alguns irmãos aí nossos na fé, talvez não tenham nem parado ainda para refletir sobre essas coisas profundamente. E quando a gente para ler profundamente, fala assim, nossa, eu estou desse jeito. Eu estou desse jeito. É desse jeitinho que eu estou. Tem vezes que eu chego em casa já moído, acabado, triturado, só o bagaço. E aí já fica uma lição sem responder. Acordo pela manhã pensando no que vou fazer. E aí o tempo não dá. Aí já fica mais uma lição sem responder. É dessa forma que está acontecendo com a gente hoje. Não é diferente. E aí quando a gente vai parar para responder, a gente estuda uma, outra também, estuda. E quando chega aqui nas nossas batidinhas, a gente não quer perder a bênção, né? Quando se estudaram todos os dias, a gente não tá bom também. É assim ou não é? Estou mentindo? É assim. Mas no dia que a gente não consegue estudar, fica péssimo. Oi? Eu mesmo me sinto assim, não sei se é demais. Porque a gente não lê a lição, ou não estuda a palavra de Deus, não ouve meditação, não lê nada. É como se o dia fosse terrível. Tudo para nós é ruim. Até o trabalho em casa fica péssimo. Eu estou falando isso porque às vezes se eu falo isso, eu não posso negar. Não deu para responder a primeira, não deu para responder a primeira, já está em cima da hora. E aí a gente negligencia, isso chama-se negligenciar. Porque ela é feita para cada dia, domingo, segunda, terça, quarta. Tem coisas que a gente pratica em nossos dias de hoje que a gente tem que trazer à tona. Melhor de trazer à tona, a gente falar a verdade, estar na verdade, do que de negligenciar alguma coisa. A gente tem negligenciado coisas fáceis. Hoje nós andamos tão sobrecarregados com algumas coisas que a gente já se sente cansado, parecendo um bambu só oco. E aí a gente vem para a igreja, a igreja está se tornando um local onde a gente aprende mais do que em casa. Parece que em casa as coisas se multiplicam. Quanto mais você faz, mais tem coisa para fazer. Quando você para fazer uma coisa, tem outra para fazer. E aí você vai protelando, e vai protelando. Ou seja, é uma luta. É uma luta. Quando não é uma coisa, é outra. E o povo daquela época não era diferente do nosso. A diferença é que eles tinham a presença de Jesus. Jesus andava com aquele povo, falava com aquele povo de viva voz. E ainda não foi o suficiente. Crucificaram. Primeiro veio os profetas, mandaram os profetas, rejeitaram. Depois veio ele em pessoa, e aí crucificaram. Mas o meu pedido nesta manhã, que o tempo já está se esgotando, já se esgotou, é que a gente venha a cada dia enfiar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração no assim diz o Senhor, para que a gente possa estar em pé na presença do Filho do Homem naquele grandioso dia. Amém? Deus seja louvado e que Deus nos ajude a cada dia, porque é luta, continua sendo uma luta, mas eu creio pela misericórdia do Senhor que nós vamos herdar a Canaã celestial em nome de Jesus. Amém. A nossa luta não será em vão. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, mais uma vez pelas imensas oportunidades que o Senhor tem nos oferecido. Eu sei e nós sabemos, Senhor, que Israel, Jerusalém, negligenciou as tuas advertências. Nos ajuda, Senhor, para que a gente não venha cair nas mesmas coisas, mas que a gente venha a escutá-lo, ao Senhor, escutar a tua voz de bom grado,
de bom coração, e que a gente venha colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou e continua nos ensinando até hoje, através da sua palavra. São essas bênçãos que nós te rogamos e também nós te agradecemos, Senhor, desde já e para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a cada um de vocês.